E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que a gente faz para escanear com precisão pacientes edêntulos totais, tanto de maxila quanto de mandíbula. Se você já tentou fazer esse tipo de escaneamento, sabe que não é nada simples, mas com algumas estratégias certas tudo muda. Eu vou mostrar para vocês em cima de modelos, mas a estratégia intrabucal é muito parecida. E escanear um paciente edêntulo é desafiador por 3 motivos. Pela falta de dentes, que a gente utiliza como referência anatômica, por ter superfícies planas e pouco texturizadas, e por ter uma mucosa móvel, que pode distorcer durante o escaneamento. Mas a gente tem estratégias específicas para maxila e para mandíbula, que vão facilitar muito esse processo. Fique até o final desse vídeo que eu te explico como. Bom pessoal, para explicar como que a gente faz, a gente vai começar pela maxila. Mas eu vou cadastrar o nosso paciente aqui no computador. Então vamos criar um novo paciente. Teste, escaneamento. Vamos colocar aqui total. Só para a gente ter aqui um nome e criamos o nosso paciente para a gente poder fazer esse escaneamento. Como que a gente vai começar? A gente pega então o nosso scanner e vamos fazer o escaneamento da estratégia, da melhor estratégia que a gente tem para fazer escaneamentos de maxila. Como eu falei, a gente tem dificuldades técnicas para fazer o escaneamento de arcadas edêntulas, pelas uma série de situações que são dentes que não existem, o palato que é liso, essa mobilidade desse tecido, mas tem formas da gente fazer esse escaneamento que vão nos facilitar e vão nos ajudar para que a gente tenha um escaneamento adequado. Eu vou usar esse modelo aqui para mostrar para vocês. Vamos então iniciar aqui, pegar meu scanner. Como que a gente faz? Normalmente para maxila a gente tem uma técnica que a gente chama de técnica do Y, onde a gente inicia o nosso escaneamento pelas papilas palatinas. E como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso scanner, então o nosso paciente vai estar deitado, a gente inicia por essa região. Por que nas papilas palatinas? Porque a gente tem umas rugosidades que facilitam essa cópia. Então a gente tem que ter irregularidades que sempre nos ajudam na hora de fazer o escaneamento. Então como que a gente começamos a fazer o escaneamento da parte anterior da maxila das papilas bilaterais e a gente vai começar a ir para um dos lados dessa nossa maxila. Então tanto para um lado até a região posterior, a região lá da tuberosidade e também na região da tuberosidade do outro lado, ou seja, a gente faz exatamente como se fosse um Y. Então a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil. Depois disso, a gente vai para a região vestibular, de um lado e de outro. Então aqui a gente está vendo que a gente consegue. Sempre, claro, nesse modelo onde a gente não tem mobilidade de tecido, fica um pouco mais fácil. Mas na boca a gente consegue também, tendo um cuidado para que não tenha tanta movimentação desse tecido, principalmente na maxila do fundo de sulco. E depois que a gente fez a cópia dessas regiões aqui, a gente vai terminar escaneando o meio do nosso palato. Então é bem interessante a gente fazer nessa ordem para que a gente consiga de uma maneira mais fácil e mais precisa escanear esse nosso palato. Eu estou aqui com a inteligência artificial ligada, então ela nos ajuda a tirar alguns problemas que acontecem quando há malhas sobrepostas. Então tudo nos ajuda para que a gente faça esse escaneamento e que ele fique bem adequado. Então, a gente consegue visualizar aqui, mostrar para vocês, a gente vai ver onde é que faltou. Então aqui assim, nessa região, a gente pode escanear um pouquinho melhor, tanto de um lado quanto do outro. Então a gente pode melhorar um pouquinho esse escaneamento. Então como se fosse aqui assim, então aqui na região para terminar o fundo, né, de sulco, aqui e também lá do outro lado. Então a gente consegue fazer esse escaneamento de uma forma adequada. Aqui, então a gente consegue visualizar toda a região que a gente precisa para fazer então o trabalho que a gente faz, uma prótese total, um guia para fazer uma cirurgia guiada. Então é bem interessante essa forma. Recapitulando tudo isso, a gente começa pela essa região de papila. Se a gente olhar lateralmente, ela sempre tem um pouquinho mais de irregularidades nessa região, né? Anterior da maxila, o que nos facilita iniciar esse escaneamento. E sempre que a gente tiver alguma dificuldade em algum lugar do nosso escaneamento, a gente volta para essa região, que é uma região de referência, uma região que a gente consegue garantir que foi bem escaneada, e dali a gente parte
para outros lugares. Então a estratégia para maxila é dessa forma, é uma estratégia que a gente chama de Y, é a melhor forma para a gente fazer. A mandíbula é sempre um desafio maior para a gente poder escanear. Então se a gente tem aqui um paciente edêntulo mandibular, a gente tem bem mais dificuldade do que na maxila, porque a gente tem essas rugosidades do palato que nos facilitam. Eu vejo duas estratégias que são similares para a gente poder escanear. Mas eu acredito que a melhor forma seria a gente iniciando esse escaneamento pela região anterior, ou a gente chama essa estratégia de círculo com reforço lingual. Ou seja, a gente escaneia a região anterior, então vamos começar pela região anterior, e a gente vai indo para um lado e para o outro, escaneando os dois lados. E depois a gente vai para a região lingual, terminando esse nosso escaneamento pela região vestibular. Sempre que a gente faz esses escaneamentos de arcos totais, a gente deve iniciar pela parte menor, o arco menor, ou seja, pela parte lingual ou palatina. Se a gente inicia ele pela região vestibular, a gente pode ter uma distorção na hora que a gente vai escanear a parte menor, a parte lingual ou palatina. Então a ideia é sempre iniciar pela parte oclusal. Então nesse caso de mandíbula, a gente pode começar pela região entre caninos e indo para um lado e para o outro, ou iniciar pela parte bem posterior e fazer o mesmo trajeto no rebordo, depois passando por lingual e depois a gente passa pela região vestibular. Essas regiões, tanto lingual quanto vestibular, são regiões onde a nossa musculatura é inserida. Muitas vezes a gente tem uma perda óssea grande. O nosso assoalho de boca, ele movimenta muito, tanto o assoalho de boca quanto a bochecha. Isso faz com que a gente copie regiões em diversas alturas, ou seja, se a nossa mucosa do assoalho de boca está numa altura e eu passar em outro momento com o nosso scanner também naquela região e nossa mucosa subiu ou desceu um pouquinho, isso vai fazer com que a gente tenha malhas em alturas diferentes e a gente vai fazer com que esse nosso escaneamento não seja tão preciso. Por isso é tão difícil a gente escanear a boca dos nossos pacientes diretamente com scanners intraorais. Há uma discussão muito grande sobre isso, se a gente conseguiria, por exemplo, fazer próteses totais totalmente digitais. Por quê? Porque a gente não consegue copiar esse fundo de sulco. E as nossas moldeiras, elas acabam, durante as nossas moldagens, empurrando esse tecido. Então, em alguns momentos é interessante a gente utilizar fluxos mistos, ou seja, a gente pode escanear, gerar moldeiras individuais e depois com essa moldeira, que pode ser impressa, a gente molda o nosso paciente, onde essa própria moldeira vai vai empurrar o fundo de sulco e o assoalho de boca e a região vestibular da mandíbula para que a gente copie de uma forma mais adequada. Então, dependendo muito do fluxo da gente, do que a gente quer de resultado e se a gente trabalha mais digitalmente ou analogicamente, isso vai fazer sentido para cada caso. Eu acredito que com o tempo as tecnologias dos scanners vão melhorando e a gente vai conseguindo então fazendo com que a gente tenha moldagens melhores, mais estáticas, utilizando inteligência artificial para que nos ajude todo nesse processo. Algumas dicas interessantes que vão nos facilitar os escaneamentos. A gente pode utilizar marcadores artificiais. Ou seja, a gente pode utilizar resinas flow, que ficam então no palato, ou na região vestibular, ou na região lingual, que fiquem grudadas ali na nossa gengiva, na nossa mucosa, e elas vão ser marcadores que a gente pode, depois do escaneamento realizado, remover na parte do software. Isso nos dá algumas áreas com mais volume que vão ajudar que o scanner copie aquela área mais facilmente. É importante a gente estar com o campo seco. Com a umidade, o scanner tem mais dificuldade, devido principalmente ao brilho que isso causa. Então a gente tem mais dificuldade de escanear com o campo úmido. Então é importante a gente ter o campo seco. Utilizar os recursos de inteligência artificial dos softwares, que cada vez mais eles nos facilitam o uso. Então utilize os recursos de inteligência artificial para fazer esse tipo de escaneamento. E sempre tenha cuidado de não esticar demais os tecidos de fundo de sulco, porque isso pode fazer com que a gente tenha distorções dessa nossa malha. Então, quando a gente estica muito os tecidos, a gente pode distorcer a malha. O cuidado que a gente tem que ter para isso é que eles estejam sempre na mesma posição. Isso é uma coisa difícil da gente acontecer, porque as nossas
mucosas, língua e bochecha, movimento. Mas o ideal era que a gente mantivesse todas elas na mesma posição para que a nossa cópia não seja diferente em vários momentos que a gente vai passar o scanner ali. Então, ter esse cuidado, manter o mais parado possível para que a gente não tenha muitas malhas uma em cima da outra, que vai fazer com que o nosso arquivo não seja muito adequado para a gente poder trabalhar. E eu trouxe aqui para vocês 3 artigos que falam sobre a precisão desses nossos escaneamentos, artigos atuais. E o que esses artigos nos falam, né? Tem o artigo de Jiang Jun, em 2024, do Journal of Prosthetic Dentistry, que avaliou 6 estratégias de escaneamento em modelos edêntulos com 2 scanners. Eles utilizaram nesse artigo o Trios 4 e o Emerald. E qual a conclusão que esse artigo chegou? Que a estratégia de POB, seria palatal, oclusal e bucal, foi a mais precisa de todas. E que a estratégia de zigue-zague, então se a gente pegar no nosso scanner aqui e a gente ficar fazendo zigue-zague ali, é a estratégia que foi menos precisa para copiar então esses nossos arcos edêntulos. O Trios 4 nesse artigo teve um desempenho semelhante a uma moldagem convencional, enquanto que o Emerald foi um pouquinho inferior. E a maxila apresentou uma melhor precisão do que a mandíbula, como a gente vinha falando aqui no vídeo, porque a maxila ela tem algumas referências e a gente tem menos áreas de mobilidade ao redor do nosso escaneamento. E além disso, no destaque desse artigo, ele fala que o caminho do scanner que a gente percorre com o nosso scanner, ele impacta sim a nossa precisão, e que escolher essa estratégia de escaneamento certa, ela pode ser tão importante quanto o próprio escaneamento. Um outro artigo que tem no BDJ Open de 2025 do pesquisador Ahmed e colaboradores, ele foi um artigo de revisão que comparou a acurácia de escaneamento em pacientes edêntulos com scanners intraorais e scanners de bancada. Scanners de bancada, a gente vê que a gente tem uma facilidade maior de copiar esses arcadas edêntulas, utilizando modelos, que nem a gente fez aqui, né? A gente não pode usar um scanner de bancada para escanear intrabucal, obviamente, né? Mas a gente tem uma precisão maior, né? E as conclusões que esse estudo chegou? Que esses scanners intraorais são muito utilizados e são promissores, né? O uso desses escaneamentos vão melhorar ao longo do tempo. A morfologia dessas mucosas que a gente escaneia, elas vão influenciar, ou seja, se a gente tem profundidades maiores e rugosidades maiores para nos ajudar nesse escaneamento, vão fazer com que a gente tenha uns arquivos mais precisos. Em regiões planas e móveis, né? Por exemplo, que nem o palato mole, os erros são maiores, né? Porque eles movimentam e a gente gera algumas malhas. E a precisão dos scanners do laboratório, que seriam esses scanners de bancada, é ainda superior em alguns pontos, como nas regiões periféricas, como nessas regiões onde teria um movimento, onde os modelos, quando a gente faz uma moldagem, escaneia essa moldagem, a gente vê que é mais fácil, obviamente, de escanear do que quando a gente faz isso na boca do paciente. E um terceiro artigo que é de 2023 do Srivastava, não sei se é assim o nome dele que se fala, mas do Dentistry Journal, que é uma revisão sistemática que avaliou se os scanners intraorais oferecem uma acurácia clinicamente aceitável para arcos totais edêntulos, né? Então, às vezes, a gente produz um arquivo que não tem como a gente trabalhar, melhor ou pior, ou que a gente não tem nenhuma chance de utilizar ele para poder fazer o nosso fluxo, né? E ele concluiu que os scanners intraorais são eficazes nas regiões de mucosa aderida, como o outro artigo também falou, palato duro e crista alveolar, e a acurácia cai bastante em bordas móveis, com o palato mole e o fundo do vestíbulo. Então, a maioria dos artigos traz essa resolução, artigos muito atuais falando sobre isso. E scanners intraorais são aceitáveis para captura de área de suporte de dentadura, mas deve ser usado com cuidado nessas áreas móveis. Ele traz a ideia de que esses scanners funcionam bem, mas que a gente tem que ter uma atenção para a região de tecidos moles. Então, enfim, todos os artigos que a gente vai lendo e vai vendo, desde os artigos mais antigos para os mais atuais, onde a gente tem scanners melhores, eles chegam na mesma conclusão. Então, a pergunta sempre vai ser, será que a gente consegue fazer próteses totais, totalmente digitais?
é uma resposta muito difícil da gente fazer. Seria muito legal, porque a gente já tem todo o fluxo computacional de impressão 3D, de fresagem e de materiais também para fazer as nossas próteses totais. Mas às vezes esse arquivo que vem dos nossos escaneamentos intrabucais, o que nos facilitariam muito o fluxo, não são tão adequados para a gente poder finalizar efetivamente as nossas próteses e entregar para os nossos pacientes da mesma qualidade que a gente teria de um fluxo convencional. Resumindo então, para escaneamento de maxila, a gente utiliza basicamente a técnica de Y e termina pela região vestibular, e para a mandíbula a gente circula a crista e depois reforça esse escaneamento na região lingual. Basicamente é isso que seriam as melhores dicas para a gente poder escanear arcos e edêntulos. E aí pessoal, essas dicas foram interessantes para você? Escreve aí nos comentários como que você faz escaneamentos intraorais de pacientes edêntulos. Você consegue fazer um arquivo adequado para que a gente possa fazer, por exemplo, uma prótese total e entregar para o paciente? Eu vejo que ainda a gente tem limitações para esse nosso fluxo, mas com o tempo eu acredito que a gente vai chegar em uma forma bem boa de a gente poder entregar trabalhos totalmente digitais, totais para os nossos pacientes. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não se esqueça de deixar o like, isso não vai custar nada para você e vai ajudar muito o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse para que a gente possa aprender juntos. Até mais!